acompanhando e quem entende do impacto disso na indústria do cinema, claro, além de nosso timaço que está na rua. Edu, o que tiver na mão você joga aqui. A gente tem a Super Flávia Guerra, que foi por anos a repórter especial do Jornal Estado de São Paulo, colunista de cultura, cobre a indústria cinematográfica como pouquíssimas pessoas. Caramba, Flavita, eu achei que eu nunca ia dar a sorte de entrar no ar com você. Que saudade! Bem-vindo ao CNN 360, justo hoje, hein? Dia de marco na história de Hollywood. Com certeza, né? A gente tem um caso que entra para a história, né? Não só pela questão a questão da mulher, né, depois do Me Too e todo esse movimento, mas também por questões de milhões e toda essa roupa suja lavada, né, em público. Virou uma novela esse caso, né? A Amber perdeu e eu acho que isso tem altas consequências aí para a carreira dela, né? Sem dúvida. E saiu como a maior perdedora. Fala, Isa, fazendo hora extra, Isabela Faria também, trazendo aqui rapidamente, nessa primeira rodada, claro, a gente vai conversar muito. Isa, qual é o saldo desse veredito? Dani, ela perdeu feio, né? Mas, na verdade, quem acompanha esse julgamento nas redes sociais já estava meio que prevendo que isso iria acontecer. A gente vê em diversas redes sociais, Instagram, TikTok, a gente vê também no Facebook. Muita gente estava do lado de Johnny Depp. Quando você disse que algumas pessoas da equipe de advogados do ator se transformaram em personagens, era realmente isso. Houve aí uma memetização do que foi esse julgamento. Claro, porque está sendo transmitido via televisão e é óbvio que todo mundo está assistindo, a repercussão foi grande. Mas quem estava acompanhando de perto, quem estava vendo quem estava de um lado, quem estava do outro, já estava prevendo que o Johnny Depp ia levar melhor nessa. Gente, vou com o Lorival Santana, então, que está aqui comigo. Vamos iniciar uma análise mais alentada. Lorival, o júri entendeu que houve difamação de parte a parte. No caso de Amber Heard, da ação de Depp contra Heard, ficou muito evidente que ele conseguiu convencer os jurados em absolutamente todos os quesitos que ele sofreu um dano seríssimo à sua carreira e à sua imagem e, principalmente, que ele conseguiu comprovar que alegações que ela fez num artigo, que é aí a porta de entrada para esse escândalo, seriam falsas. Sobrou a ela uma multa de 15 milhões de dólares para pagar a Johnny Depp e um nome esfarelado, porque Depp tinha as acusações, né, pesando sobre ele há 6 anos. Como eu disse, a atuação da defesa de Johnny Depp foi uma atuação que foi meio que demolindo ponto a ponto todos os ingredientes que Amber Heard utilizou para dar base a essas acusações, como fotos, como depoimentos, e acabou ficando ali agora difícil para a atriz sustentar, no fim das contas, as acusações que ela havia feito na sua inteireza. O que ela conseguiu para equilibrar o jogo foi mostrar que havia também uma série de agressões verbais de Depp a ela durante o relacionamento. O relacionamento era absolutamente tóxico e utiliza uma fala de um advogado do ator para dizer: ele também me difamou e eu quero 100 milhões. Saiu com 2 e com a pecha aí dada pelo júri de que mentiu ao acusar o ator. É um imenso teste de estresse para o sistema de justiça americano, que já passou por um outro teste desse com o julgamento dos policiais que mataram o George Floyd. São desafios muito grandes por causa da pressão política e social que recai sobre os jurados, sobre os juízes, sobre os promotores também. Então, acho que o sistema político, melhor dizendo, o sistema de justiça americano sai fortalecido, porque era um julgamento difícil, complexo, e, no entanto, eles conseguiram dar essa transparência necessária sobre o processo. Né? Como a Isabela dizia, já havia uma previsibilidade a respeito desse julgamento. E você, Daniela, chegou a dizer: olha, estão aí passando um papelzinho para perguntar quanto vai ser o valor da indenização. Você sentiu que ali já era um sinal, né, de que poderia, então, haver uma decisão favorável ao Johnny Depp. Então, acho que é importante para os Estados Unidos, que vem vivendo traumas, né, como a invasão do Capitólio, a tentativa do ex-presidente Trump de reverter um processo eleitoral, né, uma derrota sofrida. É muito importante para as instituições americanas que elas consigam fazer esse julgamento. A partir de agora, tem a questão da qualidade do debate, né? Aí eu retomo aquilo que eu dizia no início.
é muito importante que se entenda que o caso de Amber Heard é um caso isolado, é uma exceção, na verdade. É uma pessoa que nitidamente precisa de apoio psicológico, né? E esse não é o caso necessariamente da imensa maioria de mulheres que se expõem, que se humilham publicamente, porque é um processo extremamente doloroso. Assim como o aborto é um processo extremamente doloroso, não é um passeio para ninguém fazer uma denúncia de que foi violentada, de que sofreu abusos. É sempre muito humilhante porque vem a carga de recriminações, de dúvidas sobre as intenções das pessoas. Então é muito importante que não se generalize o caso de Amber Heard e, ao mesmo tempo, que se dê credibilidade a esses julgamentos. Que o homem que estiver sendo vítima, na verdade, colocado como algoz, que ele tenha a oportunidade de provar que ele é a vítima. Lorival, você foi ao ponto aí agora. Eu vou falar um pouquinho com a Flávia. Flávia Guerra está aqui conosco. Flávia, o que acontece com a indústria do entretenimento, né? Eu li uma série de artigos agora, depois que o julgamento explodiu, mulheres reclamando, né, que Amber Heard estava sendo cancelada, né? Eu, lendo esses artigos, pensei comigo, né? Ninguém se levantou lá atrás quando ela fez as acusações e aí Johnny Depp perdeu não um, não dois, mas muitos papéis. Eu falo de duas franquias milionárias, né? A dos Animais Fantásticos, salvo engano, e a do Piratas do Caribe. A carreira do cara foi assim, para a lama total. E 6 anos de lama. 6 anos de lama. Minha pergunta é qual é o impacto que esse veredito, que, de novo, coloca Amber Heard no lugar de quem produziu uma mentira arquitetada. E veja que uma das perguntas feitas ao júri era: Amber Heard agiu de má fé, ou seja, esse conteúdo era falso? Sim. E ela produziu esse conteúdo falso de má fé? A resposta foi sim. Ela sai desse julgamento com a pecha de mentirosa. Que impacto isso tem na indústria do cinema? Olha, tem um impacto grande, né? Acho que, como o Lorival bem pontuou, é um caso de exceção, né? É uma pessoa, um indivíduo que tem um caso muito específico, mas, ao mesmo tempo, a indústria, ela está sempre insegura. Desde, como eu falei, do movimento Me Too, tudo está muito inseguro e muitas medidas de proteção, contratos, né, de segurança para as mulheres nos sets têm sido desenvolvidas, não só em Hollywood, como na Europa. A França tem todo um compêndio sobre segurança para as mulheres no set, né? O Brasil também até tem agora cartilhas do audiovisual de proteção, né, contra assédio nos sets. Então, isso impacta ainda mais, porque quando uma mulher se manifesta, e aí, infelizmente, isso tem um desenrolar dessa forma, deixa todo mundo mais atento ainda. Então, com certeza, isso vai trazer mais discussões e mais compêndios sobre como se posicionar nessa indústria. Agora, imediatamente, a gente tem um imbróglio aí. A Amber Heard não foi cortada de Aquaman 2, Aquaman 2 está previsto para estrear em março do ano que vem, e ao lado de Jason Momoa, que foi um dos que defendeu ela, né, teria defendido, falado, não tira a Amber do set, né, ela é a Mara, faz o par romântico com ele. Então, assim, esse filme, por exemplo, a Warner tem uma situação aí, como é que promove esse filme? Ela é a segunda personagem mais importante e não joga, né, publicidade nela, que, como bem disse a Isa, está péssima nas redes sociais, né? Então, assim, olha o imbróglio que esse meio campo tem. Só como um exemplo aqui também do Johnny Depp, eu tive cobrindo o Festival de Veneza em 2019 e ele estava lá, um filme que se chama Waiting for the Barbarians, né, Esperando os Bárbaros. Esse filme nunca foi lançado, ele caiu meio num limbo. O próprio diretor do filme também, o Ciro Guerra, que é colombiano, foi depois acusado também de assédio nos sets. Esse filme morreu. Então, e é um filme com uma produção cara, hollywoodiana. Então, assim, imagina isso, um filme foi para a gaveta e ficou. Esse tipo de caso significa milhões perdidos. Então, nesse sentido, eu acho que tem muito que ser discutido. E o Johnny Depp pode ser que volte aí com toda a força, né? Hollywood adora uma história, né, de pessoas que entram em crise e se superam, tanto nas telas como na vida real. Mas mesmo tanto um quanto o outro, ainda estão com a publicidade delicada, né? Tudo que diz respeito ao nome deles diz respeito a esse, né, julgamento, a esse caso. Então, a gente ainda vai levar um tempo para limpar esse meio de campo, sabe?
Gente, é importante entender que vencer um processo por difamação nos Estados Unidos é muito difícil, é dificílimo, exatamente porque você precisa convencer os 7 jurados, todos eles. A decisão precisa ser unânime. Se um jurado tivesse dito não a uma das perguntas, dezenas de perguntas que você ouviu a juíza lendo parte a parte com a tradução da Denise Bobadilla, se um deles tivesse dito não, a decisão já não seria unânime e, portanto, o Depp já não teria a decisão favorável ao pleito dele. Era muito difícil. Tanto que os principais especialistas, ouvidos por grandes redes, como a própria CNN e outras internacionais, diziam, olha, o impacto vai ser midiático. A vitória que Johnny Depp queria e que ele já deve alcançar é a vitória midiática, é ter exposto o lado dele nessa história. Mas é muito difícil que ele tenha uma vitória na justiça. Para piorar o cenário para Amber Heard, a vitória veio também na justiça. Isa, eu queria te ouvir ainda também sobre a questão do aspecto em cima da indústria do entretenimento. A Flávia diz, olha, as questões que envolvem esse caso espelham bem essa série de dilemas que a gente vem lidando desde que explodiu o Me Too, a indústria tentando se cercar de proteções de cuidado para evitar mais danos, mas veja que é um caso com um impacto de milhões, não, muito maior do que esses 15 milhões que agora a Amber Heard vai ter de pagar ao ator e os 2 milhões que o ator vai ter de pagar a ela. Queria te ouvir um pouco sobre isso. É um impacto de milhões, Dani, porque também a indústria ela é muito volátil, né? Quando houve esse artigo que a Amber Heard soltou no The Washington Post em 2018, não citando o nome do Johnny Depp, mas no contexto dava para saber que sim, ela foi vítima de violência doméstica por parte dele, muita gente ficou do lado do Johnny Depp, como vocês estão falando. Ele perdeu milhões de dólares, dezenas de milhões de dólares em contratos, tanto no Animais Fantásticos, na franquia de Harry Potter, tanto na franquia de Piratas do Caribe, ou seja, a carreira dele congelou. Agora, com esse julgamento que começou ali no comecinho de abril, meados de abril, no dia 11, as coisas vão mudando um pouco. Eu volto a dizer que nas redes sociais a parte do Johnny Depp, para as pessoas que estão assistindo, era a parte que ia ganhar desde sempre. Tanto que, no começo, a gente tinha um abaixo-assinado lá em 2018 para tirar o Johnny Depp de Animais Fantásticos, que foi o que aconteceu. Ele era o vilão dos Animais Fantásticos dessa saga, dessa parte da saga de Harry Potter. Agora, a gente tem um abaixo-assinado para tirar a Amber Heard de Aquaman 2. É um abaixo-assinado, inclusive, que hoje bateu 4,4 milhões de assinaturas. E, com certeza, depois desse veredito, só vai aumentar mais. E como a Flávia falou, ele agora está numa posição um pouco mais favorável perante a indústria, porque é isso, agora a indústria vai começar a paparicar um pouquinho ele, essa coisa mais, claro, step by step, né? Não vai acontecer uma coisa de trazer o Johnny Depp de volta, assim, de repente, mas sim, eu acredito que a indústria vai, sim, começar a paparicá-lo, tanto que ele já está fazendo outras aparições. Ele apareceu nessa semana, se eu não me engano, num show do inglês Jeff Becker, que é amigo dele, a Kate Moss também, que inclusive depôs nesse julgamento, dizendo que ela não foi empurrada pelas escadas, depois que a Amber disse que ela tinha ouvido esse boato. Ele já está meio que saindo desse clima de julgamento, de crime, de difamação. Ele já está começando a adentrar outros universos, por exemplo, esse do Jeff Beck, que aconteceu no Royal Albert Hall, e ele apareceu de surpresa no show, foi ovacionado. Então, eu acho que as coisas vão começar a andar mais para ele do que para ela. O abaixo-assinado já está com mais de 4 milhões de assinaturas para tirar ela de Aquaman 2, a continuação do filme da DC com o Jason Momoa, e ela também alega, a defesa dele disse que ele perdeu mais de 20 milhões de dólares em trabalhos, mas a defesa da Amber Heard também alegou a mesma coisa, que nesse período de tempo que o julgamento estava tramitando, ela perdeu 40 milhões de dólares, cerca de 40 milhões de dólares em trabalhos, porque a carreira dela ficou congelada. Agora que vai ficar congelada ainda mais, eu acredito, porque aí a indústria vai começar a dar seus afagos no Johnny Depp, eu acredito. Tem 2 aspectos aí, eu achei interessante, porque ela disse que o contrato dela com a franquia Aquaman 2 havia sido suspenso, e aí vem
o cara da franquia e fala, não, isso nunca aconteceu. Então, a mania dela de ampliar as coisas foi ficando muito exposta no tribunal, inclusive envolvendo questões relacionadas à própria indústria, né? E quando pedem para que ela mesma, não a equipe dos advogados, mas ela quantifique quanto ela perdeu, ela diz, você nunca vai saber o que você não teve, né? Eu não posso falar dos trabalhos que não me foram ofertados por conta disso. Lorival, para a gente fechar aqui, eu queria falar um pouco sobre o impacto. Eu sempre me entristeço muito quando esse tipo de coisa acontece, porque, claro, além do preconceito enorme que as mulheres enfrentam diariamente, todas as vezes que todo o maquinário da justiça, em qualquer lugar do mundo, é acionado com uma acusação falsa, isso só reforça o tamanho do muro que as vítimas reais de ataques domésticos precisam enfrentar. É por isso que as mulheres chegam machucadas nas delegacias e perguntam se ela tem certeza que ela não bateu com a cara na porta. Todas as vezes que um caso como esse ganha um enfoque desse tamanho, você adiciona um muro, mais uma camada no muro de obstáculos que as vítimas reais de violência doméstica têm de enfrentar. O que é, Lorival, que a gente pode, enquanto mídia ou mesmo enquanto observadores, né, como contribuir para que isso não sirva apenas para reforçar o preconceito contra as mulheres e a forma como as mulheres ainda não são bem atendidas no Brasil, nos Estados Unidos e em muitas partes do mundo, quando relatam abusos de seus parceiros ou quaisquer outros? Esse é um desafio muito grande porque no discurso social e no discurso político, nas últimas décadas a gente vinha tendo um avanço, né, na ideia do que é politicamente correto, na ideia de nós nos educarmos sobre o uso das palavras e a partir daí sobre o nosso comportamento também, justamente para evitar a lei do mais forte, que é o que imperou historicamente. Mas houve uma reação e está havendo numa parcela da sociedade uma iniciativa de normalizar a lei do mais forte, né? E aí, daí é que existe esse termo vitimização, como se houvesse uma exploração por parte da vítima da sua condição para tirar proveito da sua condição. É algo paradoxal, contraditório, nem faz sentido, mas é usado por aquelas pessoas que preferem viver no mundo em que impera a lei do mais forte. Isso se aplica aos desafios, às fraturas que existem em relação à democracia, em relação aos direitos das mulheres, dos negros e assim por diante, dos indígenas e tudo mais. E aí a lista, infelizmente, é muito longa. Então, eu espero que esse julgamento sirva para educar as pessoas sobre a necessidade da verdade, da transparência e do respeito entre as pessoas. Infelizmente, desconfio que muita gente usará isso de uma outra forma. Daniela. Gente, eu quero agradecer muitíssimo Flávia Guerra, Isabela Faria, Lorival vai seguir aqui conosco. Johnny Depp soltou uma manifestação. O júri devolveu minha vida de volta. Estou verdadeiramente honrado. Foi o que disse, então, o ator, cantor, guitarrista, músico, a estrela aí da franquia Piratas do Caribe, de tantas outras. O júri devolveu minha vida. Estou verdadeiramente honrado. Derrota histórica para Amber Heard, que vai mexer com o futuro das mulheres na indústria cinematográfica e também, infelizmente, do tratamento que é dado a denúncias quando elas são verdadeiras. É preciso gritar mesmo, sem temor. A verdade sempre.